Primeira parte eu vou falar tipo de rolo. Aí vou falar um pouquinho sobre o que é um rolo bom, o que um rolo precisa ter para ser bom. A terceira parte vai ser uma mistura aí falando sobre os prós e os contras dos modelos encontrados no mercado hoje em dia. Existem dois tipos principais: os rolos de equilíbrio, que o pessoal costuma dizer que é o rolo triplo também, né? Onde você se equilibra e as duas rodas da bicicleta estão em movimento aí, né? Então fica uma pedalada um pouco mais dinâmica. Tem um rolo também fixo, né? Que você prende a roda traseira da bicicleta e a roda dianteira geralmente fica num suporte para nivelar a bicicleta. No rolo de equilíbrio existe o rolo livre e o rolo magnético. Sobre os rolos fixos existe o rolo livre, não tem resistência mecânica nenhuma. O rolo wind, que é um rolo onde a resistência é provocada pela captação de ar. É como se fosse um ventilador. Então, quanto mais rápido você pedala, mais resistência você vai ter, uma curva progressiva. O rolo magnético, onde a resistência é provocada pela utilização de ímãs. O rolo de fluido, que é na verdade um rolo wind, exceto que os impellers eles ficam dentro de uma cápsula onde tem um fluido. Existe também o rolo por transmissão direta. Legal, agora eu sei que tem diversos tipos de rolo, mas como que eu vou fazer para escolher? O que um rolo precisa ter para ser bom, né? Tudo vai depender do seu objetivo. Se você quer um rolo para treinar quando chove somente, um rolo step para você não ficar sem treinar, é uma coisa do que um rolo que você vai utilizar durante a semana, que você tem pouco tempo e tem que ter um rolo bom para treinar e fazer todos os estímulos que você precisa, né? Mas um rolo bom precisa ter uma boa sensação de pedalada. 2, resistência, senão você não consegue fazer todos os estímulos necessários para o treinamento completo. E por último, o ruído, porque não adianta nada o rolo ser super bom e ficar fazendo barulho na sua cabeça que você não consegue nem treinar. Vamos falar da sensação ou da inércia. Esse rolo aqui é um rolo simples, é só de olhar para ele já dá para saber que a sensação de pedalada dele e inércia não é uma sensação, não é uma qualidade ideal. Por quê? Geralmente a inércia de um rolo ela é gerada pelas rodas aqui, que o pessoal geralmente chama em inglês flywheel. É na verdade um peso externo que adiciona a inércia para você ter uma sensação de como se você estivesse pedalando na rua. E essa sensação no rolo de equilíbrio, ela é até que interessante, porque tem duas rodas, as duas rodas da bicicleta estão gerando inércia, mais esses três rolos aqui que vão gerar inércia também. Resistência, né? Vamos classificar os rolos. Agora vamos falar do ruído. O rolo de maior ruído para menor ruído. Então o wind é o que faz mais barulho. Tá aí um exemplo. Legal. O magnético aí já faz bem menos barulho do que o wind. O fluido já é mais silencioso do que o magnético. E o de transmissão direta já é mais silencioso ainda do que o fluido, porque você elimina o contato do pneu com o rolo, né? O rolo de equilíbrio fica classificado aqui entre o wind e o magnético. Prós, custo-benefício, tem uma boa sensação de pedalagem, trabalho muscular mais completo, você precisa ficar segurando a posição em equilíbrio, né, como se fosse realmente você estivesse na rua. E essa necessidade de equilíbrio também transforma o treino em alguma coisa menos monótona. Treina bastante em rolo, sabe que tem que contar com alguma ajuda externa. Contras. A inércia desse tipo de rolo pode ser bem ruim se ele for de baixa qualidade, por conta de atrito de rolamento, alinhamento na hora da fabricação, né? A necessidade de concentração pode ser um ponto negativo, porque às vezes você acaba saindo do rolo e caindo de lado. Pode ser que a aprendizagem seja demorada, transportar ele para uma corrida, para utilizar ele como um rolo de aquecimento é complicado. A resistência do rolo de equilíbrio livre é limitada. Não dá para fazer o mesmo trabalho que você faria em um rolo magnético com uma boa resistência, por exemplo. O trabalho de potência, então, fica limitado, por conta da resistência limitada, né? E ele fica limitado se a bike for comprida, né? Principalmente para 29, para mountain bike 29, se a gente adicionar unidade magnética nesse rolo de equilíbrio, né? Vai simplesmente eliminar a resistência limitada e conseguir fazer um trabalho de potência. O resto permanece a mesma coisa. Vamos falar do rolo fixo agora? Pro.
Transporte é fácil, ideal para fazer um aquecimento em prova. Um trabalho de sprint fica mais fácil, porque você não tem o risco de cair, né, sair do rolo. Você pode fazer uma força realmente bem concentrada no trabalho de força e não vai ter problema. O problema, na verdade, vai ser o molejo da bicicleta, que você não vai simular, né? Dá para você executar outras tarefas enquanto está treinando nesse rolo. Roda presa facilita o equilíbrio e por isso, né, ele é o mais indicado para iniciantes. Os contras é que o trabalho muscular, justamente por você não utilizar o equilíbrio, ele é menos completo. Os músculos posturais e acessórios aí, geralmente se usa para fazer o equilíbrio da bicicleta e alguma coisa de trabalho muscular específico de quando você está numa situação real de treinamento na rua, fica limitado, né? Desgaste do pneu, dependendo da qualidade do rolo. Se o modelo do rolo for simples, ele é extremamente limitado. E pressão constante do selim, porque como você não mexe a bike lateralmente, você fica sentado no selim o tempo todo. Então, quem tem rolo fixo, é uma boa ideia de ficar levantando aí de 5 em 5 minutos, dar uma pedalada em pé. E agora eu vou fazer uma tabela comparativa em um sumário. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistir o vídeo. Até mais.